fala que o pastor que toca e canta é um privilégio, né? Quando o pessoal do louvor estiver na linha, é ele que manda a bala, né? Mas eu nunca penso nisso, mas estou pronto para qualquer momento. Interessante que minha família é uma família assim de pessoas que gostam de cantar, de tocar. Meu pai sempre tocou violão, tocou harpa, tocou cavaquinho. E meus irmãos, aliás, um irmão, né, toca violão. Toda a família cantou em coral. Eu já fui presidente de um coral de 60 vozes na igreja onde eu me alistei no Exército de Deus. E eu amo cantar, porque o cantar ele tem ministrar o louvor ou adorar o louvor, tanto aqui como aí, ele tem um poder de atrair a glória de Deus. Você quer ver Deus ficar satisfeito no trono dele? É quando ele percebe uma verdadeira adoração. Quando ele percebe uma adoração para ele, pode ter certeza, ele para tudo para ouvir a gente. A adoração ela tem o poder de atrair o ambiente do Senhor. Eu sempre falo que a adoração ela tem uma ligação muito profunda com a própria palavra de Deus, porque ela prepara o ambiente, prepara o caminho para que a palavra seja ministrada. Na verdade, a adoração é o arar da terra para que a semente da palavra seja plantada. É o poder da adoração. E eu quero falar um negócio muito importante, né? Que o maior levita e adorador era Lúcifer. Ele perdeu essa graça, ele perdeu esse direito, e Deus escolheu o homem para que ficasse no lugar de Lúcifer. Quando eu penso nisso, todas as vezes que eu venho cantar, tocar, não tem como pensar nesses detalhes, não é verdade? Você já pensou nesse detalhe? Você está no lugar dele, de Lúcifer? Forte, né? Muito forte. Mas nesse momento eu queria que você preparasse a tua fé. Nós estaremos ofertando ao Senhor Jesus. Esse também é um momento muito especial, onde nós separamos uma semente. Semente de quê? Semente do culto que nós estamos ofertando. Quando eu separo uma semente, eu sempre penso que Deus ele vai produzir algo naquele culto na minha vida, dentro do meu interior. Produzir o que, pastor? Vida em primeiro lugar, porque a palavra de Deus ela é vida. Então quando nós recebemos a palavra de Deus, ela produz essa vida abundante dentro de nós, produz uma transformação, uma libertação. Então eu, quando separo uma oferta, eu separo para cultuar ao Senhor, agradecer ao Senhor e preparar também o meu coração para que o Senhor fale da sua semente que Ele vai plantar em mim. E a palavra que eu vou estar ministrando hoje fala sobre, vou falar de Gideão, 3 princípios na vida de um vencedor. E Deus me deu a palavra de Gideão. E eu só quero adiantar aqui no momento da oferta, eu vou estar pregando daqui a pouco, que o último princípio que eu vou estar falando é sobre o sacrifício. O sacrifício, ele fala do culto que nós ofertamos. Às vezes é um sacrifício para você estar aqui, não só hoje, é um sacrifício você ir numa reunião meio de semana de célula. Às vezes se torna um sacrifício você estar no culto, pelo seu dia a dia, mas é um sacrifício. E o sacrifício que Deus se agrada, que Romanos 12 fala, de 1 a 2, tem que ser o nosso culto racional, tem que ser aquilo que nós ofertamos ao Senhor, oferecemos ao Senhor com uma alegria. Mas para ofertar esse culto ao Senhor, trazer um sacrifício, seja oferta, seja um fruto da terra, assim como o Marco um dia fez aqui no nosso culto das primícias, um ano passado, né? Ele trouxe um cacho aqui de banana, que lembra? Um cacho de banana que ele trouxe bonito, né? Ficou aqui, né, enfeitando a mesa nossa, os alimentos da terra. Também é uma oferta que você traz. E o povo naquela época eles traziam o melhor animal,
né, novilho, sem defeito, não vinha a mão. Ele não poderia ofertar nada com defeito para o Senhor. E hoje uma das coisas que nós às vezes ofertamos com defeito ao Senhor no nosso culto, não é a tua oferta, o mínimo que seja, ou uma moedinha, não é nada disso, mas a forma que você traz. É a forma que você traz. Se você trouxer, exemplo, uma oferta acima de 100 reais ou 100 reais, uma oferta, né, grande, em valor, e uma pessoa trouxer R$1, e aquela pessoa tiver uma motivação certa naquele culto, e o de 100 reais não, Deus vai olhar para aquela pessoa que ofertou a menor oferta. Porque Deus, quando Ele vai olhar o sacrifício, Ele não vê o tamanho do sacrifício em si. Eu acho que não pode ser com defeito, mas ela se torna com defeito pela forma que nós ofertamos. Interessante que quando a gente fala que não pode ser com necessidade, né? Pode ser pela necessidade, nem com tristeza. Já viu uma pessoa ofertar com tristeza? Já percebeu uma pessoa ofertar com tristeza? Tem muitos. Irmãos, quando eu falo de oferta, não é só vir ofertar aqui. Tem gente que vem para o culto todo triste, cabisbaixo, não recebe nada, porque a tristeza é o que eles estão oferecendo para o Senhor. Você pode estar triste, você pode estar chorando uma dor, um sofrimento ou alguma coisa, mas quando você separa, hoje eu vou cultuar o Senhor, Deus Ele vai renovar você na alegria do Espírito Santo. Ao sair de casa ou ao entrar nesse ambiente, a alegria do Espírito contagia. Você vem com a expectativa. Tudo isso é sacrifício, tudo isso é oferta, tudo isso é uma entrega ao Senhor. Não é só trazer uma oferta no gasofilaço. Você é uma oferta ao Senhor. Eu pergunto como você está hoje. Você é uma oferta, eu sou uma oferta. Nós somos a oferta do Senhor. O teu coração tem que estar consagrado como um sacrifício em culto ao Senhor. Eu queria que você separasse a tua oferta da noite, desse culto. Você está ofertando, nós estamos ofertando ao Senhor. Nós estamos consagrando ao Senhor. Nós estamos nos alegrando diante do Senhor. Nós estamos jubilando diante do Senhor. Nós estamos com uma expectativa nesse culto no Senhor. Eu queria que você separasse a tua oferta. Nós estaremos orando, consagrando. E quero convidar você a ficar de pé nesse momento. É interessante que uma das coisas que eu preciso falar para a igreja é sobre oferta, né? Graças a Deus, os dízimos, as pessoas estão se despertando, mas a oferta é algo muito próprio da pessoa, é muito da própria pessoa. A oferta, nós precisamos dos nossos cultos melhorar a nossa oferta, precisamos muito. Por quê, pastor? Primeiro, você separa o teu melhor para o Senhor naquele culto. Segundo, esse melhor Deus vai transformar em bênção aqui, nessa hora. Pagar a conta, não é verdade? Temos algumas continhas. Agora apareceu uma conta d'água aí que eu nunca vi. Agora está aparecendo conta d'água. Cara, eu vou ter que ver com o dono do salão. Eu nunca vi conta assim. Ninguém paga conta é essa. Mas se a gente pagar, a gente tem que pagar, mas ele vai resolver isso, né? Pagamos conta de luz, que agora a gente vai aumentar a conta de luz, né? Só espero que ele não aumente o aluguel, não é verdade? Mas entenda, querido, é o teu coração. Você precisa entrar nessa obra conosco. Amém? Não só vocês todos, eu me incluo também nisso. Vamos orar, levante a tua oferta ao Senhor. Senhor, nós estamos na tua casa, lugar de adoração. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, para ofertar um culto ao Senhor, um sacrifício, ó Deus, agradável, que é o nosso culto racional, como diz em Romanos 12, Senhor, 1 e 12. Renova nossa mente, o nosso entendimento, e não permita, Senhor Deus, que venhamos se conformar, ó Deus, com a obra deste mundo,
com aquilo, ó Deus, que o Deus desse século tem cegado o entendimento do teu povo. Então liberta-nos, ó Deus, amplia a nossa visão, nos ensina na tua palavra esse princípio de dizimar e de ofertar na casa do tesouro, para que haja mantimento, para que sempre multiplique, para que essa casa não se feche, mas que o Senhor, ó Deus, traga vidas e sejam salvas, libertas, pessoas que o Senhor vai alicerçar neste lugar, o Senhor vai alistar, Senhor Deus, o exército do Senhor neste lugar. Nós assim abençoamos, Pai, cada oferta e cada dízimo nessa noite. Receba em culto em nome de Jesus. Amém. Traga uma alegria, irmãos. Eu sei que às vezes o louvor agita, né? Mas qualquer dia a gente vai. Vou combinar com o Merico aqui, para o Merico fazer um de oferta, botar um vídeo aí. Vai consertar o projetor aí, para a gente botar um vídeo como os africanos ofertam. Eu também quero botar aqui um vídeo que eu vi ontem, ri muito no celular da minha esposa. Um cachorrinho dançando reteté. Você já viu? Irmão, eu ri muito. Cachorrinho reteté. Você aqui mandou se fazer uma Jaqueline toda pra ela. Seja um negócio lindo. Daí, gente. Cachorro do reteté, né? A música lá de fogo, o cachorrinho pulando reteté. Lindo, lindo. Vou mostrar aqui no culto à noite, irmãos. O culto tem que ser assim. Eu vou botar aquela música no reteté aqui no CD. Vai ser um negócio aqui virado avesso. Amém? Mas hoje pela manhã eu estava estudando a palavra e Deus me deu um texto bem conhecido lá em Juízes 6. Juízes 6. Esse texto ele fala de Gideão, um momento assim de batalha que Gideão enfrentou. Uma passagem que eu creio que você já deve ter ouvido, já lido, estudado, alguém pregando. Deus ele me deu essa palavra pela manhã. O que devo fazer para alcançar o sucesso ou a mudança de vida? Esse texto, ele fala que o povo de Israel ia para semear o fruto da terra semente, para uma grande colheita. E depois que eles semeavam, e chegava o momento de uma grande colheita, do fruto amadurecer, vinham os midianitas, os amalequitas e acabavam com tudo. Isso era constantemente, a partir do capítulo 6 de Juízes. E o povo de Israel ficava muito temeroso, com medo, porque os midianitas e os amalequitas eram um povo muito temível, terrível na terra na época, muito falado, povo de guerra, tomava posse de tudo, destruía tudo. E Israel se amedrontava sempre que chegava o tempo da colheita. E quando nós falamos de tempo da colheita, nós lembramos do tempo da bênção. De repente você já viveu um tempo assim, que parece que está dando tudo certo. Você planta a fé, você dá a sua oferta, você dizima, você vai cultuar o Senhor. Esse é o plantio da sua fé, crendo que Deus vai dar um crescimento naquela atitude de fé que você fez em um culto, em um sacrifício ao Senhor. Quando está chegando perto da sua colheita ou de você tomar posse da vitória, o inimigo se apresenta. Os inimigos vêm, parece que vem o inferno todo contra você, os demônios todos. Do nada parece que caiu o céu, caiu o inferno, se apresentou de uma forma terrível para você. Mas até então, você estava numa expectativa de uma grande bênção, de uma grande vitória, de uma grande colheita, de algo que estava claro, certo, concretizado na sua vida. E quando você percebe, se perdeu tudo. Deixa eu falar um negócio para você.
você ter sucesso na sua vida? Uma palavra-chave que em João 15 nos ensina, que é a perseverança. Perseverar. Você precisa perseverar, você precisa estar constantemente firme naquela fé que você tem, de que Deus, Ele vai resolver os seus problemas. E você não pode jamais olhar para as dificuldades e recuar no meio das dificuldades. Quando você vê a dificuldade, você tem que tomar atitude. Você precisa ser firme, você precisa ser constante, você precisa perseverar e não desistir. Mas no tempo da colheita de Israel, era um momento de opressão, e isso não era só um ano, era um, era dois, era três, se tornou uma rotina. De repente, na sua vida, a derrota se tornou uma rotina. De repente, na sua vida, a vinda do inimigo te oprimir, te atormentar, virou uma rotina. Mas o que fazer? Vou parar? Vou desistir? Ditado popular, vou chutar o balde, vou recuar, vou retroceder. A palavra fala, se eu não me engano, em Hebreus, que aqueles que retrocedem não agradam o Senhor. E a palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que recuam, nós somos aqueles que vão exercer a fé, que nosso Deus é o Deus que nós sentamos, é o nosso general, é o Senhor da vitória, é o nosso Senhor que vai resolver todas as nossas causas. Mas entenda, os homens chefes de Israel, eles recuaram, eles já estavam amedrontados, eles já tinham no tempo da colheita a derrota decretada. Vai chegar os midianitas, vai chegar os amalequitas, e eles então desistiam sempre. Mas Deus levantou um jovem homem chamado Gideão. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus, no capítulo 6 que eu falei, versículo 3 ao 6. Versículo 3 ao 6 diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gatos e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nesse tempo o Senhor estava preparando um homem chamado Gideão para estar na frente, para guerrear, para mostrar para os medrosos de Israel como resolver o problema. Mas é interessante que foi um tempo onde Israel começou a se empobrecer. Não tinha fruto, não tinha animal, né, no pasto, não tinha nada. Eles começaram a perecer. E uma das coisas, querido, que atormentam lá é quando começa a faltar alimento. É quando parece que não tem mais jeito. Você olha com o olhar de uma mãe e vê se as coisas sumindo, não tem, dinheiro não tem. Eu estou vindo para as coisas naturais. E muitas das vezes, querido, as coisas naturais, quando começam a dar errado, isso abate o cristão, isso abate a igreja, isso abate o irmão, a irmã, quando começa a dar errado. Deixa eu falar para você, é nesse momento que parece que está dando errado, Deus está te dando uma oportunidade para você se levantar e não se conformar, querido. É nesse momento que Deus está preparando para te usar. O alimento era algo muito importante para os judeus, onde representava o agir do Deus Jireh, o Deus da provisão. Agora eu quero lembrar você algo muito importante, de um jovem homem chamado Jesus, que Mateus capítulo 4 fala que assim que ele passa pelas águas do batismo, recebe a unção do Espírito Santo.
O próprio Espírito de Deus leva ele para um lugar. Você lembra esse lugar? Esse lugar se chama deserto. O que é deserto? É um lugar onde o fruto não nasce. É um lugar onde há sequidão. É um lugar onde não tem fonte de água. É um lugar onde não tem expectativa de nada. É um lugar, meu irmão, de prova. Deserto. É um lugar também onde o inimigo se apresenta como os medianitas e os amalequitas aqui para Israel. Deserto. De repente você passa por um deserto, não sei qual é. Eu não sei, mas de repente você passa, já passou e já tem uma experiência. Mas entenda, eu não quero amaldiçoar, mas Deus pode, no plano da sua vida futura, na história que Ele desenhou, escreveu acerca de você, pode haver um deserto para você. Como enfrentar, como passar? Interessante que Jesus, o primeiro teste de Jesus foi na área do alimento. É natural, Satanás olhou para um lado, não tinha fruto, olhou para o outro, não tinha fruto. Jesus olhou, não tinha nada. Mas a intenção de Jesus ali não era o alimento tão somente natural da terra, comer, mas era o alimento espiritual. Mas por quê? Porque em primeiro lugar, o que nos faz vencer a circunstância do deserto é buscar o alimento espiritual. Mas é natural o homem, que é natural, se preocupar com o alimento natural, com a dispensa, com a conta do pão, com o emprego que às vezes demora. É natural, mas entenda, é nesse momento de escassez, onde não tem como mais plantar, não tem onde colher, que o inimigo se apresenta muito mais feroz, além do deserto, além da dificuldade, e te oferece o que você precisa de uma forma sutil. Você está com fome. Eu vejo que você está com fome. Você está no deserto há muito tempo, 40 dias, 40 noites. Então, se você é filho de Deus, transforma pedra em pão e coma. O alimento para judeus era algo que representava riquezas. Os animais do campo, para os judeus, representam riqueza. Mas a palavra fala, que nós lemos aqui em Juízes 6, que começou o povo de Israel ficar pobre, necessitado. O que é isso? Opressão. Mas 3 princípios que Deus me dá aqui, para que nós possamos resolver essa situação, dar a volta por cima. Primeiro princípio: deixar de ser passivo. Pastor, o que é ser passivo? É se conformar. Tem gente que já se conformou. Não muda, não vai, o ambiente está ruim, isso aqui já era. Passividade. 1 Samuel 17:48, a palavra fala que Davi não tinha, humanamente falando, não tinha como ele vencer o gigante. Humanamente falando, não tinha como, porque ele era pastor, era só de pasto, e o gigante era guerreiro dele na sua mocidade. Mas entenda, Davi, quando ele, outro problema que poderia trazer uma passividade, uma conformação de Davi, ele olhar para o rei Saul, olhar para os seus irmãos que eram muito mais preparados que ele para uma batalha, e falar o quê? Se eles não podem, eu também não vou poder. Se eles estão amedrontados, quem sou eu? Davi podia entrar também na passividade do rei Saul e dos seus irmãos e de todo o exército. Não tem como derrotar os filisteus por causa desse cara aí grande. Passividade. Os israelitas, quando os midianitas vieram, eles já estavam se conformando. Nós vamos plantar porque temos que plantar, mas com certeza os midianitas, amalequitas vão vir de novo, vão saquear tudo, vão matar os animais do campo, vão pisar a semente no fruto, vai ser tudo de novo, mas vão plantar. É a passividade. Esse texto de 1 Samuel 17:48 fala que quando o gigante ele vem contra Davi, esse texto fala que Davi se apressou. Ele se apressou contra o gigante. O que é isso? O gigante veio, ele foi muito mais rápido, ele teve uma atitude, ele teve uma ação. O que é você ser passivo? É no momento da adversidade você conformar porque não tem uma ação. Você não tem uma atitude. Você não tem confiança em nada. Você não tem uma solução. Você não tem nenhum pensamento. Você não tem nem mesmo uma palavra. Você
fazer, não tem jeito. A passividade, querido, é um dos problemas muito sérios na vida de uma pessoa, em qualquer área, principalmente na espiritual. O povo de Israel se escondia nas cavernas com medo. Eles iam para as cavernas com medo dos homens, dos medianitas, dos amalequitas. Mas Gideão, ele não se conformou. Gideão, ele teve uma atitude. Ele estava revoltado. Ele não aceitava aquilo. Por isso ele fez diferente. Juízes 6, versículo 12 fala assim, versículo 12: então o Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem, o que? Medroso, valente. O Senhor é contigo, homem valente. Meu querido, deixa eu falar para você, quando você toma uma atitude, sai da passividade, você vai ouvir de Deus algo para te fortalecer. Pastor, o que vai Deus falar comigo? O que é sair da passividade? É você, meu irmão, saber que a situação está contrária, a tua batalha é espiritual, o negócio não é na carne e no sangue, é espiritual a tua guerra. Você toma atitude: eu vou orar, eu vou subir monte, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou me edificar, eu vou fazer algo, eu não vou me conformar, eu saio da passividade, eu vou agora tomar uma atitude, tomar uma ação, eu vou fazer algo, porque eu não vou me conformar com essa situação. O inimigo não vai roubar mais a minha bênção. Meu querido, sai da passividade, começa a verbalizar. Ele então recebeu essa voz vinda de Deus através do anjo: o Senhor é contigo. E eu quero falar para você também: o Senhor é contigo na batalha, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ele está contigo. Ele está falando que Ele é a força para você vencer. Não desista, sai da passividade. É o primeiro princípio para você ter sucesso em toda a área da sua vida. Não se conforme. Se revolte, mas se revolte com Satanás. Se revolte, mas não com o irmão. Se revolte com o inimigo. Agora, pastor, eu tenho que saber qual é o inimigo. Sim. Como, pastor? Ah, meu querido, uma das coisas que um cristão precisa ter é o dom do discernimento. São dois dons que o cristão precisa carregar, fluindo dentro de você: o dom do amor e do discernimento. O amor, porque é o dom supremo. Não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar, curar os enfermos, se não tiver amor. Mas o dom do discernimento, para quê? Para discernir o tempo, discernir a voz que fala, discernir a situação, discernir a guerra espiritual. Você precisa saber qual é o inimigo que ataca você. Existem pessoas que fazem guerra espiritual sem saber qual é o inimigo, qual é a arma que ele está usando. Você precisa saber qual é a arma que você precisa usar. De repente, a sua guerra é uma maldição hereditária familiar que você precisa quebrar. Como? Quebrando. Eu cancelo toda maldição na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças, na minha saúde. A enfermidade que meu avô morreu, meu pai morreu, eu não vou morrer. Você precisa cancelar. Mas entenda, as pessoas estão entrando no conformismo. Meu avô morreu, meu pai morreu, eu também vou morrer com isso aí. Meu querido, qualquer dorzinha que a pessoa sente é a enfermidade que matou pai e mãe, matou o tio, matou você mais quem da família. Sai da passividade. Conheça o teu adversário nessa guerra e faça guerra. Faça guerra, querido. Nós temos essa experiência que eu quero. De vez em quando eu gosto de honrar as pessoas em público. Meu irmão Belico, ele sempre liga. Semana passada nós entramos num contato, segunda-feira, no Face. Contou a sua dificuldade. E o que ele fala? Não, estou subindo um monte. Não, estou não. Não, eu vou conversar com o diabo, tal. É você não ser passivo. Agora o que é ser passivo numa situação? Não tem mais jeito. Não dá mais. Não dá, filho. Dá. Você não pode se conformar. Alguma coisa tem que fazer. Sobe monte, faz jejum, faz uma coisa. Se adestra antes da batalha, se prepara antes de guerrear. Como Davi derrubou o gigante?
experiência do urso e do leão. O que eu estou falando, meu querido? Deus estava preparando Davi com o urso e com o leão, porque Deus já sabia o que estava escrito lá na frente da história de Davi. Ele vai enfrentar Golias. Então vou adestrar aqui com o urso, que é mais ou menos o tamanho do leão, do Golias. Está entendendo, querido? Eu vou adestrar ele com o animal mais feroz lá, que é o leão. Então Deus já está te adestrando há muito tempo, para você fazer o quê? Para você verbalizar a tua bênção com palavras e sair da passividade. Deixa de ser passivo. Apressa-te contra o inimigo. Segundo, vencer o medo. Vencer o medo. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Ele fez o que, querido? Como quem disse? Quem disse para ele fazer alguma coisa? O Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer vencer o medo? Você quer vencer essa batalha? Você quer? Primeiro você precisa aprender o quê? Ouvir quem? Quem? Agora, como nós ouvimos o Senhor? Existem pessoas que querem vencer gigante, mas não ouvem o Senhor ler na Bíblia. Não lê a Bíblia, só lê a Bíblia do pastor. O pastor leu e está lendo, ela está lendo. Como vai vencer o gigante? Como vai derrubar o gigante se não tem prática em casa? Se não tem prática no dia a dia? É natural o medo amedrontar. Gideão, ele teve medo. Teve. Todo mundo teve medo, mas ele teve uma atitude de não se conformar com o medo também dentro dele. Mas uma das coisas que Deus estava indignado com o povo de Israel era o altar. Era o altar de sacrifício a Baal, aos outros deuses que estavam no meio do povo. Deus estava irado com o povo de Israel. Então, amigos, medianitos, os amalequitas que vieram para roubar o fruto da terra, matar os animais, acabar, trazer pobreza, era por causa do pecado. Então não era só se conformar com o inimigo, mas se conformar com o pecado. Eu não posso me conformar com o pecado. Eu tenho que vencer o pecado. Eu tenho que superar a carne andando no Espírito. E Gideão, qual foi o medo dele? O medo dele era destruir o altar do pai, que o pai levantou como sacrifício para Baal. E ele não foi de dia, a palavra fala que ele foi durante a noite. Olha só o versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre dos seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai Joás e os homens daquela cidade, não fez de dia, ele fez de noite. Ele teve estratégia. Deixa eu falar um negócio para você. Aquele que vence o medo, Deus ele dá estratégia para fazer a obra. Tinha um altar. A primeira coisa que Deus falou para ele, Deus falou para ele: você precisa quebrar o altar, mas não vai de dia, porque eu não quero você fazendo guerra com o seu pai. Eu quero que você faça guerra contra Baal e seus demônios, todos os amalequitas. Isso aí você vai fazer guerra. Isso fala de quê, querido? Quebrar maldição familiar. Existem pessoas que falam assim: pastor, eu quero muito ser evangélico, quero muito ser cristão, mas é tão complicado a minha casa porque minha mãe é espírita, católica, isso, aquilo, outro, e eu vou maltratar ela, eu não quero magoá-la, mas eu quero muito me converter ao evangelho, seguir, vocês seguem, mas existe esse bloqueio. Deus está mandando quebrar todo o sacrifício a Baal. Agora você precisa olhar para dentro de você. Dentro de você existe algum sacrifício a Baal? Pastor, o que é isso? Será que existe dentro de você amor a algumas coisas do mundo, das quais a palavra nos fala que nós não podemos nos conformar com elas? Muitas das vezes, querido, o medo vem quando há uma exigência de mudança dentro de nós. Eu já tive vários medos de tomar atitude, porque eu ia mudar o meu posicionamento, eu ia mudar o meu pensamento.
aquilo que eu achava que era. Eu tive medo de mim mesmo, de vencer o meu próprio eu. E isso é uma das coisas que tem roubado a bênção de muitos dentro da igreja. Medo de tomar uma decisão que vai contra a sua própria vontade. O que é isso, pastor? Muitas das vezes, irmãos, a religiosidade dentro da própria pessoa, a idolatria humana dentro da própria pessoa, não querer mudança através de doutrinas. Há um conflito dentro de si. Mas Gideão, ele tomou uma atitude: o altar de Baal será destruído. Qual é o primeiro princípio aí que eu falei? Não ser passivo. Segundo, vencer o medo. Lá em 1 João 4, 18 diz assim, 1 João 4, 18, diz assim a palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança o quê? O que isso está dizendo? Esse amor aqui é de quem? É de Deus para o homem ou do homem para Deus? É de nós para? Primeiro princípio, querido, para você entender os planos de Deus, você precisa amar a Deus. E muitas das vezes nós colocamos outras coisas no centro, no lugar onde era para estar Deus, nós colocamos outras coisas. E quando aquilo vai virando um costume dentro da gente para arrancar, aí vem o medo. Porque para arrancar vai gerar mudança. E muitas vezes a gente não quer mudança. Não é verdade? A palavra fala que o amor, ele faz o que com medo? Ele lança fora. Quer ver o negócio? Eu tinha medo de chegar na casa do meu sogro para pedir meu sogro para namorar a pastora. Eu falava isso: rapaz, todo mundo fala que teu pai é bem nervoso, defende as filhas, e assim assado. Eu lembro o dia que eu cheguei lá, eu cheguei depois do culto da igreja que nós éramos, depois não sei se era culto ou ensaio de peça de Natal. Chegamos lá 9 horas da noite, estava ele, todo mundo, meus cunhados, meu cunhado, tudo lá esperando, sabia que eu ia lá bater um papo com o sogro, um velho. Meu irmão, bateu medo. Ninguém dormia, o calor, e dava 11 horas, deu meia-noite, e eu não tinha falado nada com medo. Eu estava com medo, mas eu tinha que falar porque eu queria namorar ela, ter liberdade para namorar, casa, eu queria casar, o amor era grande. Irmão, foi meia-noite e uns quebradinhos. Eu venci o medo. Eu falei. Depois que eu falei, já está falado, agora já era. Tive que ouvir ele, agora foi a vez dele. Ele fala, e a hora passa, era mais meia-noite. Mas falei, venci o medo. Eu venci o medo por quê? Por causa do amor. Se você ama verdadeiramente a Deus, e existe alguma coisa impedindo você receber a bênção do teu Deus, na intimidade com Ele, é a hora de você vencer o medo. Com o amor de Deus. Diga assim: eu preciso vencer o medo. E o terceiro aqui, e o último, é o sacrifício. Interessante que depois que eles destruíram o altar, eles precisavam reconstruir o altar. Versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eles que estavam ao altar de Baal, o quê? Derrubado. E os bosques estavam ao pé dele, cortados. E o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. O que é isso, meu querido? Primeiro, durante a noite, Gideão vai e quebra o altar a Baal. Primeiro princípio, é interessante aqui, que nesse quebrar o altar, Gideão estava desfazendo a maldição. Para você alcançar a tua vitória, se você percebe maldição, você precisa arrancar ela, quebrar ela, desvincular dela, e não alcançar você. E então, depois do altar estar destruído,
Deus, na orientação de Deus, ele refaz voltar para oferecer o segundo animal, que o primeiro foi Cabal. Ele então prepara o sacrifício e oferta o seu sacrifício sobre o altar. Isso fala de quê, meu querido? Sacrifício fala de culto. Primeiro princípio, você não pode ser passivo. Segundo, você precisa vencer o medo. Terceiro, você precisa ser uma pessoa que ama cultuar ao Senhor. Você precisa aprender a cultuar o Senhor. Você precisa aprender a sacrificar em adoração ao Senhor. Eu coloquei aqui Romanos, abra Romanos 12. Olha o que o texto fala. Romanos 12, versículo 1 e 2. Um texto bem conhecido. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê, querido? Vamos traduzir para o texto aqui de Juízes, no momento aqui de Gideão, para que vocês experimentem uma grande colheita que eu estarei dando depois da derrota dos amalequitas e midianitas. Mas aí, traduzindo para o texto todo, os princípios que eu falei aqui, ele fala aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Que é o vosso culto. Então, sacrifício quer dizer cultuar ao Senhor. Que culto é esse? É o culto racional que o homem natural oferece a Deus em espírito. É o culto, sacrifício. E o que é esse sacrifício? É tudo que você faz no momento do culto ao Senhor. Adoração, a oferta e ouvir a palavra. Pastor, mas sacrifício é ouvir a palavra sacrifício? Deixa eu falar um negócio para você. Alguém aqui já teve em uma palavra ministrada o confronto? A palavra te confrontando? Quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém, querido. A palavra fala lá em João 8,32 que quando nós conhecemos a palavra, ou ela é ministrada com vida, com rema, ela faz o que conosco? Ela nos liberta. Nem todo cristão quer ser libertado pela palavra de Deus. Nem todo cristão aceita o que é pregado, o que é ministrado. Prefere se conformar com este mundo. E se conformar com este mundo, com esse século, é o que? É se conformar com Deus desse século, que está roubando entendimento, cegando o entendimento do povo. Que Deus é esse? Que mundo é esse? Aponta, meu querido, para esse texto dos amalequitas e os medianitas que roubam a bênção. Todo Deus desse tempo, desse mundo, tem cegado o entendimento de gente crente. Que isso, pastor? Tem. Se eu perguntar aqui, Deus já falou para você que Ele tem uma vitória grande para você? Deus já falou que tem uma vitória muito grande para você? Falou ou não falou? Mas aí quando você olha para o seu tempo, para a sua circunstância, parece que Deus mentiu. Dá vontade de falar que Deus é mentiroso? Deus mentiu, mas sabe o que é? São os medianitas. A palavra fala que o povo semeava na terra e Deus lhe dava crescimento. A festa do Pentecoste era a festa da colheita. Eles só poderiam colher o fruto daquela semente, daquele tempo, depois que eles cultuassem a Deus, agradecendo pela semente. Era a festa do Pentecoste. Tinha um ritual. E os judeus vinham fazendo isso. Os israelitas vinham fazendo isso. Até nesse tempo aqui, eles plantavam para no tempo do Pentecoste fazer o quê? Colher o fruto da terra. Ou alcançar a bênção. Entenda isso. Havia uma semente plantada. Só que os malequitas e os medianitas vinham como inimigos. Hoje o nosso inimigo, meu querido, é esse mundo. São as coisas do mundo.
que tira o foco da nossa bênção espiritual. Quando Deus prometeu para você alguma coisa, pode ter certeza, Ele vai dar o crescimento na palavra que Ele plantou na sua vida. Ele vai fazer o que Ele prometeu. Só que vai aparecer circunstâncias de hoje também. As dificuldades vão aparecer. Pastor, é maldição? Não, é palavra de Deus. Agora, como você vai agir depois que Deus te deu a palavra, mas as circunstâncias parece que não vai chegar no tempo que Deus falou? Se você parar, se nós como igreja do Senhor pararmos para observar somente todas as circunstâncias de dificuldade, nós vamos fazer como esses homens antes de Gideão. Nós entraremos numa caverna e vamos observar o inimigo destruir a bênção que Deus nos prometeu. Passividade, medo. Irmão, a pessoa que se torna passiva às circunstâncias e tem medo nas circunstâncias do inimigo, ele nunca vai chegar ao terceiro princípio: culto ao Senhor. Tem muita gente saindo da igreja por causa das circunstâncias, se tornou passivo. O medo existe dentro dessa pessoa cristã. Como essa pessoa vai cultuar o Senhor? Ele não vai ter força, ele não vai ter pegada, ele não vai ter nada para oferecer. Por quê? As circunstâncias são grandes. Deixa eu falar um negócio. Quando nós nos conformamos com esse mundo, dificilmente nós vamos ter prazer para sacrificar, para cultuar a Deus. Por que muitas pessoas não são dizimistas? Porque elas olham para a circunstância, se conformam com elas. Se eu dizimar, vai faltar. Eu tenho que pagar uma conta, como eu vou pagar? Se conformou com a circunstância desse mundo. Não soube cultuar ao Senhor com as primícias, com os dízimos, com as ofertas. A palavra fala das ofertas alçadas. Sabe o que é isso? Alçadas. É que sai do seu domínio financeiro. É um sacrifício. É aquela oferta que para você vai doer demais, mas é uma oferta alçada. Esse é o grande desafio. Eu falo a palavra de Deus. Meu querido, se nós olharmos para as circunstâncias que enfrentamos hoje, dificilmente nós temos uma resposta como Gideão. A palavra fala no capítulo, eu quero terminar aqui, vamos lá voltar para Juízes. Olha só o que Deus fez com Gideão. A palavra fala que Gideão ele não se conformou, ele foi orar, mesmo com medo, ele teve uma atitude. No capítulo 7 a palavra fala que com 300 homens Gideão venceu os amalequitas e os medianitas. Mas entenda, naquele momento se apresentaram para Gideão 32 mil homens, 32 mil israelitas se apresentaram para Gideão. Deus olhou assim e falou assim: eu prometi a bênção ao povo, estou usando Gideão para ser um líder, só que eu estou vendo muito homem, tem um demais. Se eu vencer os medianitas com 32 mil homens e os amalequitas, agora vai ser do homem? Não. Gideão, observa ele, quem tem medo, quem tiver medo, você tira fora. De primeira linhagem, 10 mil correram com medo. 10 mil. Não deu. Aí Deus olhou e falou assim: 22 mil, ainda tem muito. Ainda tem muito homem. Se eu vencer os medianitas, os amalequitas com 22 mil homens, agora não vai ser do homem. Mas eu quero mostrar para Gideão e todos esses medrosos na caverna quem é Deus, quem sou eu. Gideão, leva esse povo com sede para o ribeiro. Façam lá beber água. Aquele que beber água, como bebe o cachorro, esse você separa, porque eles vão para a guerra. Aqueles que beberem como qualquer outro animal,
que abaixa a cara dentro da água sem esperteza, dispensa. A palavra fala que somente 300 homens beberam água com o cachorro. Já viu o cachorro bebendo água? E olha, é um crente que se alimenta da água, da palavra de Deus, e tem discernimento, está ligado, vigiando em espírito. É o crente, meu querido, que anda em oração. Só vai com você pessoas de oração, de guerra, de intercessão, de jejum, isso e disso. Os despreparados, meu querido, só vence com Deus aqueles que estão prontos. Se você não estiver pronto, vai ter vitória. Deus olhou e falou assim: Deus, agora sim, 300 está bom, meu querido. 300 homens. A palavra fala que Gideão, no capítulo 7, Gideão abate todos os inimigos para defender o quê? O campo da grande colheita do fundo. Eu quero profetizar na sua vida hoje que Deus vai te levantar como Gideão. E melhor, Deus vai colocar do seu lado pessoas, como colocou na vida de Gideão, pessoas de oração, pessoas que vão interceder por você, pessoas que não vão se conformar com você na situação, pessoas que vão te dar a palavra que vai dar certo, que vai ter uma virada, que a tua história já foi escrita por Deus, que Deus vai te levar à vitória, à bênção. Eu profetizo que essas pessoas vão se chegar ao teu lado e você vai alcançar a promessa de Deus, querido. Por quê? Aquilo que Deus te prometeu, o diabo e os demônios não poderão tocar, porque é vitória de Deus na sua vida. Agora você precisa crer, você precisa não ser passivo, não se conformar com a sua derrota. Você precisa vencer o medo de tomar decisões. Você precisa aprender, no meio das circunstâncias, a cultuar com alegria ao Senhor. O dia que você aprender isso, você vai entender o que é a vitória. Você sai de casa, o problema é real, é verdadeiro e há muito tempo. Mas você sai de casa com uma expectativa maravilhosa. Pai, eu estou indo na sua casa para ter comunhão com os meus irmãos, para adorar o Senhor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor vai falar. Eu vou sair edificado, edificada, eu vou me transformar, porque a tua palavra vai me transformar, a tua palavra vai aumentar a minha fé, a tua palavra vai me libertar desse medo, e eu vou andar de cabeça erguida, porque o Senhor vai alargar a minha visão da promessa. É dessa forma que o vencedor anda, querido. E para terminar, eu quero que você repita comigo assim: eu creio, assim como foi com Gideão, Deus está me levantando para andar em vitória e não me conformar com o inimigo. Diga assim: o Senhor me prometeu, Ele vai me dar vitória, e eu falo assim, em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por esse problema, de repente você enfrenta. Ele é real, ele é verdadeiro, está ali todo dia, toda hora. Mas eu quero falar para você: o teu Deus, você carrega Ele, Ele está dentro de você, Ele é a solução dos seus problemas. Basta você clamar por Ele, basta você crer e não se entregar e não desistir, mas você andar de cabeça erguida, profetizando sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério, e Deus está contigo, assim como Gideão. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu creio na tua verdade, na tua palavra. Eu creio, ó Deus, que ela nos transforma. Ó Pai, nós queremos sair dessa passividade. Nós queremos andar, ó Deus, à luz da tua palavra, que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai querido, eu não quero olhar para o inimigo, eu não quero olhar as circunstâncias mais, mas eu quero, ó Deus, diante do Senhor, vencer o medo, ó Deus, e cultuar, sabendo que haverá uma mudança, uma virada, uma transformação, a vitória certa em nome do Senhor Jesus.
Eu quero andar em fé, vencer pela fé. Em nome de Jesus, Pai. Eu não me conformo com as circunstâncias. Ó Deus, eu vou estar mais ligado em adoração, em culto ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. Eu vou ser melhor, ó Deus, diante das circunstâncias. Eu vou enfrentar sendo melhor, ó Pai, na adoração, na intimidade contigo, na leitura, na oração. Deus, eu vou me aproximar mais de Ti. Eu sei, ó Deus, que o Senhor vai falar comigo, conforme o Senhor falou com Gideão. Vai nessa tua força, vai nessa tua força que eu estou contigo. O Senhor falará claramente e os ouvidos espirituais estarão ouvindo a tua voz. Aleluia. Mas, ó Deus, às vezes, ó Deus, a circunstância nos faz somente ouvir os nossos inimigos, avançando, destruindo tudo, acabando com tudo. Mas hoje, a partir de hoje, os meus ouvidos estarão abertos para a tua voz, Espírito Santo. A voz que nos fortalece, a tua voz que nos anima, a tua voz que levanta aquele que cai, a tua voz que, ó Pai, abate os nossos inimigos, a tua voz que amplia a nossa visão, a tua voz, Pai, que sustenta-nos. Os meus ouvidos se abrem para ouvir a tua voz, como Gideão, Senhor. Ele com medo, ele ouviu a tua voz, ele venceu o medo e venceu, Pai, o inimigo. Oh Deus, sabemos, oh Pai, que o exército dos amalequitas, dos medianitas eram bem maiores do que os 300 homens. Mas, ó Deus, maior é o nosso Deus, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor é maior em nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será? Como é o tamanho do inimigo? Não importa. Eu sei o tamanho do meu Deus. Eu não quero falar para o Senhor o tamanho do gigante que eu enfrento hoje, mas eu quero falar para esse gigante o tamanho que o Senhor é, o tamanho que o Deus que eu sirvo é. É assim que eu vou andar, essa palavra que eu verbalizo e eu venço no mundo espírito em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece, Pai, na tua palavra, na tua verdade, pois a tua verdade anula dentro de mim a mentira de Satanás. A tua verdade, ó Deus, é o que alimenta a minha vida, alimenta a minha fé. Eu profetizo na vida dos meus irmãos. Alimenta a fé, alimenta. Para que eles possam, Deus, verbalizar palavras de vitória em nome de Jesus. Eu quebro todos os vínculos, todos os altares de todos os altares, toda a maldição hereditária familiar. Eu quebro todas as legalidades em nome de Jesus. Eu destruo todo altar a Baal, todo principado caia por terra, toda obra de Satanás, todo altar levantado contra o Senhor cai agora. Ó Pai, mas também que seja restaurado um novo altar para um novo sacrifício, ao Senhor, o Deus da vitória. Esse é o nosso culto nessa noite, Senhor. Essa é a nossa adoração nessa noite ao Deus do impossível, ao Deus que tudo pode, ao Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que governa em Elohim. Aleluia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você dê um abraço a uma pessoa. Abraça uma pessoa e deixa Deus falar através de você. Deixa Deus um abraço, um simples abraço, mas que seja Deus abraçando através de você. Amém? Profetiza. Eu quero pedir a você, querido, também, para você não esquecer a tua célula semana. Você que não tem célula, vá numa célula semana. Participe de uma célula. Não esqueça do nosso café pela manhã no domingo, 8 horas. Incentiva alguém.